Amigos, vamos falar de eleição? No próximo domingo, 51 municípios brasileiros terão o segundo turno das eleições, entre eles 15 capitais, como a capital paulista, onde estamos aqui na nossa São Paulo. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos seguem na disputa em uma campanha que chega à reta final, marcada mais por ataques e discussões do que pelas propostas para melhorar a vida da população. O sábado teve mais um debate entre os candidatos, com trocas de acusações, agressões verbais e poucas ideias. Como é que vocês estão vendo esse cenário aí da reta final? Finalíssima, meu querido Acácio Miranda. Koba, é um reflexo do que foi a campanha como um todo, inclusive no primeiro turno, com algumas peculiaridades. Primeiro, nós temos só 2 candidatos. Em segundo lugar, o Boulos está bem atrás do Ricardo, segundo nos mostram as pesquisas, e ele está nessa reta final pro tudo ou nada. Quem acompanhou o debate ontem percebeu que foi um debate muito mais de confronto pessoal do que da apresentação de propostas, do que troca de proposições. Exatamente por isso, porque no tudo ou nada vale tudo. E é a alternativa que o Boulos tem. Ou ele cava um fato que enfraquece o Ricardo e tentou fazer isso com a questão da Enel e não conseguiu, ou ele termina a eleição como perdedor. Então é o caminho que ele tem, ele vai continuar batendo. Acho até que o Ricardo, dentro das características e das dificuldades dele, acabou se saindo bem, mas fato é que nós teremos uma semana agitada e não agitada no sentido propositivo, agitada no sentido de ofensas pessoais. Você sabe que eu ouvia algumas análises sobre como se comportariam os candidatos nesses últimos debates e diante dos números que as pesquisas apontam, né? 50, 51 para o Ricardo Nunes, 33 para o Guilherme Boulos, a iniciativa deveria ser do Guilherme Boulos, que é o interessado em subir e em tirar voto do outro. Por outro lado, o Guilherme Boulos é o que tem mais rejeição entre os dois. Então, se ele fosse muito para cima, isso poderia impactar ainda mais na sua rejeição. Não pode ser agressivo, não pode ser... Então, uma situação dificílima do Guilherme Boulos nessa disputa, nesses debates, o João Belucci. Como é que você vê a questão de estratégia que foi adotada e a que eles vão projetar agora para o que será provavelmente o último debate entre os dois, já que o Ricardo Nunes falou que só vai participar de 3 nesse segundo turno e 2 já foram? Não, bem colocado, Kobayashi, até porque quando você está em segundo, você tem que, como o Acácio colocou, cavar o fato novo, e o Boulos ficou falando isso bastante, apresenta o sigilo bancário para o Ricardo Nunes, a questão da investigação das creches, está batendo nesses fatos para ver se cola, mas como você colocou, a rejeição do Boulos é muito grande, ele já vem colecionando derrotas eleitorais em disputas para o Executivo, no Legislativo ele foi super bem votado, se não me engano, primeiro... Ou mais votado de São Paulo. Ou mais votado de São Paulo, né, para Federal, nessa aí Ricardo Salles, Zambelli, enfim, foram muito bem votados, e ele foi o topo, né, para deputado federal. 500 mil votos. E lembrando, 500 mil, né? E lembrando que ele não queria disputar, né? Foi o próprio Lula que pediu para ele disputar para ter um parlamento mais alinhado a ele. Agora, o que eu vejo com relação ao Ricardo Nunes é que o Ricardo Nunes, o fato para ele é ser o anti-Boulos, que foi o que o Valdemar da Costa Neto, Jair Bolsonaro e Tarcísio venderam na eleição. Falaram, ele é o anti-Boulos, ele consegue ganhar do Boulos. E aí vejo hoje a turma mais próxima ao Jair Bolsonaro até chamando e desprezando quem votou no Marçal, o eleitor do Marçal, o Marçal, criaram até o termo intergaláctico, seria a direita intergaláctica, porque votou no Marçal simplesmente por rejeitar essa aliança, que não tem uma aliança do Jair, Tarcísio e Valdemar, não era, vote no Ricardo Nunes pelo motivo A, B, C, D e E. Não, o motivo é, ele ganha do Boulos. E grande parte desses eleitores falaram, não é o suficiente para mim, vou em outro candidato que não seria necessariamente um aval ao Marçal, até porque o Marçal tem várias questões que as pessoas que votaram nele não concordam. Seria mais um voto de protesto contra essa aliança da direita para votar num candidato que orbita ali no centro-esquerda. Mas me parece que a eleição está bem tranquila para o Ricardo Nunes, mesmo apanhando no debate, porque seria o normal. Agora, não vejo também, como muita gente fala, que é o debate com mais baixo nível. Então, sempre foi assim, né? A gente, historicamente, vê os debates e não é troca de ideias, muita troca de ideias. É mais troca de acusações mesmo, até porque você não vai ali falar, eu vou fazer isso pro ônibus, isso pra saúde, isso pra aquilo. O outro, eu vou fazer isso, aquilo. É falar, você é ruim, eu sou bom. O resumo é esse. Enquanto você falava, o Pacheco se manifestava ali, acho que discordando. É isso, Pachecão? Não,
Não discordando, é que eu achei engraçada essa história aí de chapa intergaláctica, direita intergaláctica. O Jair tá chamando de direita intergaláctica quem não... O que na cabeça, gente? A própria turma do Jair, enfim, tá chamando de direita intergaláctica quem votou no Marçal, quem o apoiou. Estão batendo no Nicolas, no Ricardo... em Ricardo Salles, enfim, muita gente que acabou de alguma forma apoiando o Marçal por discordar desse apoio que o Jair e o Tarcísio franquearam ao Ricardo Nunes, porque o apoio ao Ricardo Nunes era essencialmente, ele ganha do Boulos, não tinha por A, por B, por C, por D e por S, ele ganha do Boulos, era o único motivo. Agora, eu vou confessar, viu, Kobayashi, que eu não assisti o debate. Porque... Estava em outro compromisso, né? Ontem, né, o Pacheco? Estava no compromisso do lançamento da nossa chapa OAB. Você é advogado, vote chapa... Cuidado, Pachecão, cuidado, Pachecão. Cuidado, não, tudo bem. Não vou fazer propaganda aqui de instituição de ordem dos advogados do Brasil, mas nós fizemos uma grande gestão nos últimos 3 anos e merecemos ficar mais 3 anos no comando da ordem. Mas, enfim, não é esse o tema. A questão é que eu não tenho mais paciência para ver debate, porque eu gostaria de ouvir propostas para a cidade. Saneamento básico, transporte, energia elétrica. Eu já falar já, inclusive, sobre energia, sabe, viu? Os caras, eles estão em que planeta? Eles estão intergalácticos mesmo, porque discutir os temas da cidade, eles não querem. É só ideologia no debate. Isso aí não leva a nada, principalmente num debate para eleição municipal. Isso aqui é o que deveria estar em jogo? Zeladoria. Proposta para transformar a vida do cidadão numa vida melhor. Não se o cara apoia X, tem um apoio de Y, se o cara é laranja, azul ou amarelo. É o que as propostas melhores para a cidadania, para o cidadão que vive na cidade. O cidadão não vive no Estado, nem na União, ele vive em primeiro lugar na sua cidade. Sim. E você não apresenta propostas e fica discutindo aí o sexo dos anjos. Isso para mim é um absurdo, entendeu? Então eu não tenho mais paciência, não assisto o debate. Antes do Gesualdo pedir o Acácio. Eu acho que o resultado do segundo turno em São Paulo em 2024 será muito próximo do resultado do segundo turno em 2020. Inclusive, a posição dos candidatos é muito parecida. Vai ser uns 55, 56 a 37, porque nós temos o Boulos, que estava no segundo turno em 2020, cumprindo o mesmo papel que ele cumpria em 2020. Nós temos o Ricardo, que era vice do Bruno, candidato à época. Então é uma eleição, guardadas as peculiaridades, pandemia, perfil do Bruno e perfil do Ricardo e uma série de outros fatores, mas é um retrato eleitoral muito parecido com o de 2020. E eu aposto com vocês que o resultado, em termos numéricos, será muito parecido com o de 2020 também. E você, Gesualdo? Muito curiosa, eu acho, essa atual disputa. Bom, vamos lembrar do primeiro turno, né? Ninguém levou em consideração ou deu muita importância sobre propostas. Parece que as pessoas não queriam ouvir propostas nem acusações pessoais. Fizeram-se acusações graves contra os candidatos. Gravíssimas. Ligação a crime organizado. As pessoas não queriam ouvir propostas ou os candidatos não queriam fazer as candidatos, além de não fazerem esse tipo de discurso, parece que as pessoas não estavam muito querendo ouvir isso. O que se tem pela disputa, o que vai realmente definir a disputa, me parece que é o lado negativo. É a rejeição. E a rejeição do Boulos é maior do que qualquer tipo de proposta que ele possa apresentar. Por melhor que fosse a proposta, por mais contundente que seja a acusação que ele faz contra o seu adversário, isso parece que não pega. E esses debates agora do segundo turno, né, perderam aquilo que foi o grande destaque do primeiro turno, que era a bagunça criada pelo Pablo Marçal. As pessoas, muitas delas que nunca assistiram debates ou que eram um pouco interessadas em debates, passaram a assistir esperando exatamente aquelas coisas de quinta série, aquelas provocações infantis, juvenis, que agora esse personagem caricato não está na segunda fase dessa disputa eleitoral, nesse segundo turno. Então, de verdade, parece que as discussões sérias, elas não agradaram a população, ou pelo menos não foram a tônica
nesses dois turnos. Ó, quem está vendo a gente? Deixa o Gesualdo aí na tela. Quem está vendo a gente parece que é um segundo turno de 3 candidatos, né? Um debate ali entre o Gesualdo, o Nunes e o Guilherme Boulos. Eu voto no Gesualdo, mas assim... acho que aqui você ganhou, sem sombra Gesualdo. de dúvida. Aqui você teve 100% dos votos. Pois é, mas ó, eu queria te ouvir, o Diogo da Luz, porque é isso que falava o Gesualdo sobre... acho que as pessoas não querem ouvir propostas. De fato faz sentido, porque naqueles debates que eram também transmitidos pelas redes sociais, a gente consegue medir a audiência ali com o número de pessoas visualizando em tempo real. E quando o debate estava quente, com troca de acusações, e xingamento, e provocação, e piadinha, apelido, a audiência bombava. E quando o pessoal começava a falar da cidade, das propostas, a audiência caía. Você acha que a gente teve o fenômeno nessa eleição da política do entretenimento? As pessoas começaram a acompanhar a disputa pela prefeitura com base justamente no divertimento, em dar risada, em torcer para um, torcer para outro. Você acha que a gente Reflexo de 4 anos de bolsonarismo. Vocês concordam que tem essa política do entretenimento acontecendo como um fenômeno? Eu acho que um pouco mais do que entretenimento, Kobayashi. Eu vejo sentido no eleitor querer ver aquela confusão, porque nunca se viu numa campanha eleitoral os candidatos mostrarem tanto o seu caráter como na paulistana do primeiro turno. E é isso que interessou o eleitor. Ele sabe que a proposta não vai ser levada a sério depois. Ele não acredita, pelo menos, na proposta apresentada. Então, ele quer conhecer a personalidade do candidato e isso ficou muito evidente. E a gente nota, nesse segundo turno, em algumas capitais, São Paulo uma delas, principalmente Porto Alegre, o eleitor está desinteressado, ele já decidiu quem vai ganhar. E veja que curioso em Porto Alegre, segundo as pesquisas, o prefeito atual, que se elegeu em 2020, criticando o prefeito anterior, que não cuidava das comportas da cidade, que ficaria vulnerável à cheia, não cuidou à altura, pelo menos como dizem no noticiário, e mesmo assim tem toda a possibilidade de ser reeleito lá, porque nenhum outro candidato interessou. Existem algumas cidades como Manaus, como Fortaleza, onde a disputa está acirrada, não se sabe direito quem vai ganhar e tem o interesse do eleitor. São Paulo não é uma delas. E, insisto, se falassem só de propostas, a audiência do debate, que já foi baixa, seria pífia. E a Maria do Rosário tem a rejeição similar à do Boulos, né? Ela em Porto Alegre, a rejeição dela vai possibilitar que o Sebastião vença, similar com a rejeição do Boulos. Agora, Melo não ganhou no primeiro turno em Poá por coisa de 0,4. Ele teve muito próximo a ganhar no primeiro turno, né?